Então o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar junto ao mar, vocês acamparão. E então o Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Somente até aí. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Senhor, fala a cada coração, a cada vida, nesta noite. Vem, meu Deus, de encontro àquilo que nós tanto necessitamos, aquilo que nós buscamos. Ó Espírito Santo de Deus, fala através da minha boca nesta noite. Que seja, meu Deus, o Senhor falando a cada um destes que estão aqui, ó Pai, daqueles que nos acompanham online, pelas redes sociais. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha impactar a cada vida nesta noite, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Olha só, o povo de Deus já havia saído do Egito, já havia deixado a escravidão. Eles tinham passado um pouco mais de 400 anos escravos ali. Deus já havia feito com que eles pudessem sair dali através das 10 pragas do Egito, que nós tanto conhecemos a história. Deus estava durante o dia numa nuvem e durante a noite numa coluna de fogo, conduzindo o povo, conduzindo aquele povo. E num determinado lugar, num caminho que eles haviam passado, chega a esse texto: Deus manda que eles voltem a um determinado lugar, e esse lugar se chama Pi-Hairote. É um lugar de juncos, um charco, um lugar que é um charco, um alagadiço. Deus manda que eles voltem para esse lugar. Eles já haviam passado por ali, e ao redor daquele lugar tinha um lugar chamado Migdol, um grande monte. Migdol, que é como se fosse um lugar inacessível, um lugar fortificado. Na verdade era um monte que não se podia escalar. E um outro lugar chamado Baal-Zefon, que era um monte de adoração, um lugar consagrado, um lugar maldito. Olha só, e Deus manda que eles voltem para ali. E então ali eles se sentem um pouco seguros, porque eles veem o mar à frente. De um lado, esse lugar chamado Migdol, e do outro lado, Baal-Zefon. Eles falam: olha, Deus colocou a gente entre dois montes aqui, nós estamos num lugar tranquilo, a gente vai ficar guardado aqui. Mas, atrás deles, estava Faraó. E a palavra de Deus diz no versículo 3: então o Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Foi Deus que mandou eles voltarem, não foi? Deus mandou eles retornarem para aquele lugar. E às vezes a gente não quer retornar para lugar nenhum, não é assim? A gente não quer voltar, e muito menos para um lugar de onde a gente saiu, e que às vezes a gente já está melhor. Mas muitas pessoas, como aquele povo, achou que Deus estava mandando eles voltarem, porque aquele lugar era um lugar mais seguro, porque aquele lugar era um lugar que eles estariam ali guardados pelos montes. Eles acharam isso e eles voltaram para lá, debaixo da ordem de Deus. E às vezes tem gente querendo voltar para determinados lugares que já saiu há muito tempo, e que não deveria voltar de jeito nenhum. Deveria já ter deixado para trás, porque Deus não está mandando você voltar. Você precisa compreender isso. Deus não está mandando. Tem gente deixando a bênção daquilo que Deus já preparou e voltando atrás, voltando para lugares
que vão atrasar a vida delas. E a gente vê isso acontecendo, irmãos. Vez após vez, a gente vê pessoas voltando para lugares onde elas não deveriam mais pisar. Mas não foi Deus que mandou elas voltarem, foi a decisão da carne. Elas voltam para o mundo, elas voltam para os maus costumes, elas voltam a fazer as coisas que desagradam a Deus, por causa da decisão da cabeça. Eu vou voltar para lá porque lá pelo menos é diferente. E as desculpas são inúmeras e as mais esfarrapadas possíveis, irmãos, das pessoas, principalmente delas voltarem para o mundo. E tem gente que prefere ir lá fora do que aqui dentro. Às vezes a pessoa fala assim: eu fui para a igreja, parece que as coisas pioraram. Peraí, mas você foi para a igreja ou você só entrou dentro do templo? Porque faz diferença quando eu me converto de verdade ou quando eu vou para a igreja. Tem gente que vem para a igreja, eu vou na igreja, dia de culto eu vou para a igreja. Tem gente que vem para a igreja, se converte, e aí faz toda a diferença. Então, o modo como a gente anda, aquilo que a gente faz toda a diferença. Como a gente faz, o porquê a gente faz toda a diferença. E aquele exército, eles estavam obedecendo a Deus, e eles foram colocados ali num lugar considerado como um beco sem saída. Você já se colocou num beco sem saída? Você já se colocou num beco sem saída? Você já fez alguma coisa errada na sua vida? Você já tomou decisões erradas na sua vida, que você se viu num beco sem saída? Quem aqui já tomou decisões erradas e entrou num beco sem saída? Não sou só eu, pecador. A gente às vezes faz isso, e erra, e entra num lugar em que a gente não foi chamado. A gente é colocado num lugar que não foi Deus que desejou para a gente. E aí, só o sangue do Cordeiro, para ter misericórdia da gente, e a gente poder sair desse lugar. Mas é diferente quando é Deus que te coloca num beco sem saída. É diferente quando é Deus que te chama. E lembrem-se que Deus aqui estava conduzindo o povo, através de uma nuvem durante o dia, e através de uma coluna de fogo à noite. O próprio Deus estava conduzindo o povo, guiando o povo para onde eles deveriam ir, o que eles deveriam fazer. Quando a nuvem se movia, o povo levantava acampamento e se movia. Quando a coluna de fogo ela se movia, o povo levantava acampamento e se movia. Era assim. Então eles observavam a direção que Deus dava antes de fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente bate cabeça, tomando as nossas próprias decisões sem consultar a Deus, sem olhar para onde a nuvem está indo, sem observar para onde a coluna de fogo está se movimentando. E aí a gente se coloca num beco sem saída. Mas há uma diferença entre quando a gente se coloca num beco sem saída e quando Deus nos coloca num beco sem saída. Há uma grande diferença. E nós precisamos entender que naquilo que Deus faz há propósito. Em tudo que Deus faz tem um propósito. Às vezes o que a gente faz é decisão do momento, decisão da hora ali, que eu acho que eu vou fazer isso, vai dar certo. E aí quebra a cara, se lasca todo. Mas quando Deus nos coloca num beco sem saída, é porque Ele quer provar algo. Fala para quem está do seu lado: quando Deus te colocar num beco sem saída, é porque Ele vai provar algo. Deus vai provar algo para você. E quando Deus colocou aqueles homens, todo aquele povo, nesse beco sem saída, nesse lugar que não tinha escapatória, Ele estava ali vendo
aquele povo obedecendo, aquele povo sendo direcionado. E muitas vezes a gente se recusa em obedecer à voz do Espírito Santo. Muitas vezes o Senhor está falando claramente no nosso ouvido, no nosso coração, aquilo que a gente deseja fazer, aquilo que Ele deseja que a gente faça, aquilo que a gente deve fazer, e a gente rejeita a voz do Espírito. A gente fala assim: não, isso daí não é de Deus, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa do emocional, isso daí não pode ser o Espírito Santo falando, não pode ser Deus. Sabe por que às vezes a gente pensa dessa forma? Porque não vai de acordo com aquilo que a gente quer para nós mesmos, porque é diferente daquilo que a gente deseja, é diferente daquilo que eu quero, me tira de uma zona de conforto, me tira de uma área que eu estou muito bem, e eu não quero me movimentar. Não, está tudo legal, tudo bacana, por que eu vou fazer isso agora? E a gente rejeita a voz do Espírito Santo. Mas aqueles homens, eles preferiram obedecer do que se sacrificarem depois. A própria palavra de Deus diz que melhor é obedecer do que sacrificar. E quando nós obedecemos, aquilo que nós fazemos não é sacrifício. Quando nós obedecemos, quando nós ouvimos a voz de Deus, aquilo que nós fazemos não causa dor. E muito pelo contrário, pode ser o que Deus mandou você fazer. Aquilo que você fizer, quando você fizer, vai te trazer uma alegria tão grande, e vai te levar a uma nova experiência com Deus. E o que Deus está te chamando hoje, nesta noite, é para você viver uma nova experiência de vida com Ele. Não é uma experiência do momento, não é como ir numa padaria e comer um doce diferente, não é isso. É você passar a viver uma nova vida com Ele. Pastor, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu até venho na igreja de vez em quando. Cuidado, o que o Senhor quer é que você se aprofunde, que você mergulhe, que você faça parte do corpo. O que Deus quer para você é fazer você viver o máximo daquilo que Ele tem reservado para você. Não são migalhas, é tudo que Ele preparou para você. E aquele povo obedeceu, eles foram até aquele lugar, e eles acharam que ali tinha segurança. Fala assim comigo: lê do engano. Às vezes a gente acha que a gente está seguro, porque tem dinheiro na conta, porque a despensa está cheia, porque está tudo legalzinho, tudo bom. A gente vê nessas coisas segurança. A nossa segurança não está no saldo azul da conta. A nossa segurança não está em ter bastante comida dentro de casa. A nossa segurança está no Senhor. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é o Senhor quem nos fortalece. E quando a nossa vida está na dependência do Senhor, tudo que Ele manda a gente fazer é leve. E quando a gente passa a obedecer à voz de Deus, a obedecer à voz do Espírito, e entender que aquilo é melhor para nós, e nós começamos a viver as experiências que Deus quer que a gente viva, basta viver a primeira. Basta viver a primeira. Fala para quem está do seu lado: basta viver a primeira. A primeira experiência com Deus, e a sua vida vai ser transformada. Basta você ouvir a voz do Espírito uma vez, e a sua vida vai ser transformada. Mas você precisa dar ouvidos. E ali a palavra de Deus diz que Faraó veio. Faraó olhou para eles, falou: olha lá aquele povo, eles estavam fugindo, a gente até ia embora, mas agora eles
parece que estão perdidos no meio do deserto. Eles estão confundidos ali, não sabem para onde vão. Nós vamos matar todos eles. Quem mandou eles saírem? E a palavra de Deus diz que o coração de Faraó se endureceu, e Faraó então foi para o ataque. Faraó foi para o ataque contra o povo de Deus. Que coisa terrível, um beco sem saída e ainda um enfrentamento. Um grande enfrentamento vindo pela frente. O que fazer? E aquele povo ali meio confuso, achando que estava seguro, agora vendo o Faraó vindo. Mas nós obedecemos, nós seguimos a coluna de fogo, nós seguimos a nuvem. Será que lá onde a gente estava no Egito não tinha túmulo suficiente para enterrar a gente tinha que vir morrer aqui? Uma coisa é nós ouvirmos a voz de Deus, outra coisa é nós ouvirmos outras vozes. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38. Diz assim: Jesus dizendo: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Jesus está falando, eu estou falando das coisas que eu vi o meu Pai fazendo, o meu Pai falando, o meu Pai instruindo. Vocês estão fazendo das coisas que vocês ouviram do Pai de vocês. Do que Jesus está falando aqui? Daqueles que ouvem a voz de Deus, Ele, e daqueles que não ouvem a voz de Deus, aqueles outros que estavam ali. Jesus está falando, eu falo daquilo que o próprio Deus me falou, agora vocês fazem as coisas conforme o Pai de vocês orientou. E se não era Deus o Pai deles, quem era o Pai deles? Se não, eles não estavam ouvindo a voz de Deus, de quem eles estavam ouvindo a voz? Certamente não era de Deus. Um dia um casal bem jovem me procurou e falou assim: pastor, o senhor fala de umas coisas, o senhor manda a gente fazer umas coisas que eu não concordo. Eu falei, você pode não concordar, mas e aí? Ele falou, porque o senhor fala que o Espírito Santo fala com o senhor. Na hora eu falei, lá vem coisa. Eu falei, essa pessoa está doente, muito doente. Ela falou assim, mas o Espírito Santo fala outra coisa para mim. Eu falei, opa, essa pessoa está definhando de verdade. Aí eu fui obrigado a ser um pouco grosseiro. Eu falei assim, ainda não chegou o dia em que o poste começou a fazer xixi no cachorro. Ainda é o cachorro que está fazendo xixi no poste. Ou você me obedece ou você me desobedece, porque a voz que você está ouvindo certamente não é do Espírito Santo, mas deve ser do próprio Satanás. Às vezes a gente tem que ser duro. Não ficaram, né? Porque não dá para ouvir a voz de um e ouvir a voz de outro. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Jesus chamou a atenção deles, falou, olha, eu falo daquilo que o Pai me falou, vocês fazem daquilo que o Pai de vocês está mandando vocês fazerem, e não está batendo, está diferente. E eles ainda replicam, não, mas o nosso pai é Abraão. Ele falou, se o pai de vocês fosse Abraão, vocês fariam conforme ele fez, vocês não fariam essas besteiras que vocês fazem, vocês não fariam desse jeito. Jesus repreende eles ali, chama a atenção deles. E Jesus, o verbo que se fez carne, Jesus, o próprio Deus, que desceu à terra, como um homem, como eu e você, como um homem natural. Abra sua Bíblia mais para frente aí, Filipenses capítulo 2,
versículo 7 em diante. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também o Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus! Ele se fez carne, habitou entre nós, obedeceu ao Pai até a morte de cruz, até o fim. E eu me lembro de uma historinha, que um dia, uma escola pediu para uma classe de alunos ali, uma sala de aula de crianças, escreverem algo sobre o que é o amor. E isso é real, é verdadeiro, e é tão lindo. E cada um foi dando o exemplo. O menininho deu um exemplo, falou: amor é quando o meu pai vai sair para o trabalho, ele vai lá e dá um beijo na minha mãe. Lindo. Amor é quando eu chego da escola e minha mãe me abraça. Amor é quando eu estou com fome, a minha mãe faz o leitinho quente para eu dormir. E cada um foi dando o seu exemplo. Aí uma criança falou assim: amor era Jesus que estava na cruz, e ele podia ter falado para os cravos saírem da mão dele, mas ele não pediu para os cravos saírem, ele ficou até o fim. Foi por amor que ele entregou a vida por nós. O dia de hoje é onde nós lembramos a morte de Jesus na cruz. A sexta-feira, o dia da morte de Jesus. Jesus morreu para que nós pudéssemos ouvir claramente a voz do Espírito. Jesus morreu para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Ele falou: eu vou ao Pai, mas eu deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo, aquele que fala aos nossos ouvidos. E se Deus fez tudo isso para que nós pudéssemos ser resgatados, Ele deixou o Consolador para que a gente pudesse ouvir a voz dEle, para que a gente pudesse ouvir a voz de Deus. E aqueles homens cercados ali, Moisés se levanta e ele ora a Deus. Ele fala: Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, Faraó está vindo, vai nos matar. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos socorre. Irmãos, tem hora que a gente precisa parar tudo e orar. Orar fervorosamente, dobrar o nosso joelho e orar, falar com Deus. Estão vindo 21 dias de jejum e oração pela frente. Você vai orar todos os dias, você vai falar com Deus todos os dias. Mas Deus fala para Moisés: Moisés, por que você está orando, Moisés? Moisés, não é hora de orar, é hora de você marchar. Fala ao povo que marche. Moisés, é hora de agir. Vai em frente, Moisés. E o mar se abre. Tem hora que é para orar, tem hora que tem que agir. Irmãos, esses 21 dias que vão vir pela frente, é para você agir. Fala para quem está do seu lado: é para agir. Você vai orar, mas você vai ter que agir mais do que você ora. Você vai buscar do Senhor, você vai ler, você vai ouvir, você vai participar dos 21 dias, pelos devocionais que você vai receber. Você vai sacrificar a sua carne, você vai estar agindo, por causa dos seus propósitos. Fala para quem está do seu lado: é hora de marchar. Nós precisamos marchar, irmãos,
Precisamos andar em frente, seguir, avançar. Deus falou para ele: por que você está clamando? Por que você está orando? O que você está fazendo aí que você não começou a andar ainda? Eu levei vocês até aí para vocês atravessarem o mar. Que parte que você não entendeu? Você não tem como ir para a direita, você não tem como ir para a esquerda. Atrás está vindo o farol para matar vocês. Vai em frente. Se o mar não se abrir, nada, mas vai ficar se lamentando? Oh Deus, olha aqui eu. Deus está mandando a oportunidade na sua frente. Deus está colocando as portas abertas na sua frente. Anda para frente. Marcha. Age, porque o Senhor fará maravilhas na sua casa, na sua família. O Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Marche. Você precisa avançar. Pastor, como é que eu vou avançar se eu não estou vendo condições? Ouça a voz do Espírito. Ouça o Senhor falando ao seu ouvido. Avance. A sua dependência não está no seu braço que é forte. A sua dependência não está aqui na sua inteligência. A sua dependência não está no saldo da sua conta. A sua dependência está no Senhor. Avance, porque o Senhor te dará a vitória. Avance. A vitória é sua. O Senhor está preparando. Ele é o seu sustento. É o Senhor quem te sustenta. É o Senhor quem te fortalece. É Ele quem te dá a vitória. Josafá, ele estava cercado por reis que estavam vindo lutar contra ele. E ele proclama, ele conclama um jejum. Haviam muitas nações se levantando contra ele. E ele convoca o povo a jejuar. E a palavra de Deus diz que de todos os lugares vinham pessoas para se juntarem ao exército de Josafá. Não era para lutar, é para jejuar. O exército foi crescendo, eles poderiam sair para a batalha, mas eles estavam ali consagrando ao Senhor, jejuando. A luta deles era o jejum. E adivinha só, todos os exércitos que se levantaram contra Josafá foram dissipando, foram todos embora. Deus deu a vitória através do jejum. Deus concedeu a vitória a Josafá através do jejum. É hora de você agir. Fala para quem está do seu lado: é agora que eu começo a agir. Você precisa agir. É claro que nós vamos orar. Isso faz parte da nossa vida. Mas é momento de você marchar. É momento de você agir. Você recebeu um papelzinho para você tomar uma atitude, para você escrever o seu pedido de oração. E você quer saber? Tem gente que não escreveu. Uma oportunidade foi dada. E talvez você esteja pensando em jogar ela fora. Mas o Senhor te chama para você fazer o que tem que ser feito direito, para nós orarmos. Talvez você tenha ficado com o seu papel ainda na sua mão para você continuar escrevendo ele. Quando todo mundo trouxe aqui, eu estava escrevendo o meu lá atrás. Eu trouxe depois que todo mundo, não tem nenhum problema. Porque nós vamos orar daqui a pouco. E nós vamos levantar um clamor tão poderoso nesse lugar. Cadeias serão quebradas. Vidas serão libertas. Famílias serão restauradas. Pelo poder de Jesus. Jesus derramou o sangue dele. Para que os benefícios da cruz, que são inúmeros, alcançassem a sua vida. E a hora é agora. Fala para quem está do seu lado: a hora é agora. O momento é esse. E nós vamos orar, irmãos. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos gritar ao Senhor o que nós queremos dele. Mas nós vamos marchar.